E aí, galera, para mais um ChimpaCast, aí vamos para o ChimpaCast número 15. Seja bem-vindo ao canal. Por favor, se inscreva no canal, deixa seu like, seu joinha, compartilhe esse vídeo, envia para um amigo se você for abençoado, se você entender que vai abençoar alguém também. Hoje eu vou fazer um pouco diferente, vou gastar um pouco mais de tempo lendo a palavra e depois eu vou deixar uma reflexão no final, algo que me chamou a atenção. Vamos dar uma olhada no livro de Daniel, no capítulo 2, capítulo 3 um pouco e 4 também. No capítulo 2, no versículo 24, o contexto vem sendo o rei, Nabucodonosor. Ele tem um sonho e nenhum dos sábios consegue interpretar o sonho dele. Então ele faz uma declaração como rei, ele vai mandar matar todos os sábios, até que Daniel ora para Deus e ele tem uma interpretação do sonho do rei. Então, pegando um pouco desse background, vamos dar uma olhada no que diz no versículo 24 em diante. Por isso, Daniel foi falar com Arioque, a quem o rei tinha encarregado de exterminar os sábios da Babilônia. Daniel entrou e lhe disse: não mate os sábios da Babilônia, leve-me à presença do rei e revelarei ao rei a interpretação. Então Arioque depressa levou Daniel à presença do rei e lhe disse: achei um dos filhos dos exilados de Judá que revelará ao rei a interpretação. O rei perguntou a Daniel, cujo nome era Beltesazar: você é capaz de me contar o que vi no sonho e qual é a sua interpretação? Daniel respondeu na presença do rei: o mistério que o rei exige, nem sábios, nem magos, nem encantadores o podem revelar, mas há um Deus no céu que revela os mistérios, pois fez saber o rei Nabucodonosor o que vai acontecer nos últimos dias. O sonho e as visões que o Senhor teve quando estava em sua cama são estes. Quando o Senhor, ó rei, estava na sua cama, surgiram em sua mente pensamentos a respeito do que vai acontecer no futuro. Deus, que revela os mistérios, revelou ao Senhor o que vai acontecer. Quanto a mim, esse mistério me foi revelado não porque existia em mim mais sabedoria do que em todos os outros homens, mas para que a interpretação fosse revelada ao rei e para que ele entenda o que passou pela sua mente. O Senhor, ó rei, estava olhando e viu uma grande estátua. Esta, que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé, bem na sua frente, e a aparência dela era terrível. A cabeça era de ouro, o peito e os braços eram de prata, o ventre e os quadris eram de bronze, as pernas eram de ferro, e os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Enquanto o Senhor estava olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos humanas. Atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro e os despedaçou. O ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados no mesmo instante. E fizeram como a palha das eiras no verão. O vento os levou e deles não se viu mais nenhum vestígio. Mas a pedra que atingiu a estátua se tornou uma grande montanha que encheu toda a terra. Este é o sonho e também a sua interpretação. Diremos ao rei: ó Senhor, ó rei, que é rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, em cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que dominasse sobre todos eles. O Senhor, ó rei, é a cabeça de ouro. Depois do Senhor se levantará outro reino, inferior ao seu, e um terceiro reino de bronze, que terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte como o ferro, pois o ferro quebra e despedaça tudo. Como o ferro quebra todas as coisas, assim esse reino fará em pedaços e destruirá todos os outros. Quanto aos pés e os dedos dos pés que o Senhor viu, que eram em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, isso significa que esse será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, porque o Senhor viu o ferro misturado com barro. Como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por um lado o reino será forte, por outro será frágil.
Quanto ao ferro misturado com barro que o Senhor viu, isso significa que procurarão se misturar por meio de casamentos, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que jamais será destruído e que não passará a outro povo. Esse reino despedaçará e consumirá todos esses outros reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Assim como o rei viu que do monte foi cortada uma pedra, sem auxílio de mãos humanas, e ela despedaçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus revelou ao rei o que vai acontecer no futuro. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Então o rei Nabucodonosor se inclinou e se prostrou com o rosto em terra diante de Daniel. Ordenou que oferecesse a Daniel uma oferta de cereais e incenso. O rei disse a Daniel: certamente o Deus que vocês adoram é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis. Ele é quem revela os mistérios, pois você foi capaz de revelar esse mistério. Então o rei engrandeceu Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes. Ele o pôs como governador de toda a província da Babilônia. Também o fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. Ao pedido de Daniel, o rei pôs Sadraque, Mesaque e Abednego como administradores da província da Babilônia, mas Daniel permaneceu na corte do rei. Então aqui, Daniel ele interpreta o primeiro sonho do rei. O rei sonhou com várias coisas e Daniel ele orou a Deus e Deus deu para ele a interpretação desse sonho. Um pouquinho mais para frente, no capítulo 4, Daniel interpreta um outro sonho do rei. E vamos ler esse outro sonho do rei que ele interpreta para mim chegar na reflexão que eu queria chegar com vocês. No versículo 4 em diante vai dizer o seguinte: eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa e feliz no meu palácio. Tive um sonho que me espantou. Quando eu estava na minha cama, os pensamentos e as visões que passaram diante dos meus olhos me perturbaram. Por isso, expedi um decreto, ordenando que fossem trazidos à minha presença todos os sábios da Babilônia, para que me revelassem a interpretação do sonho. Então vieram os magos, os encantadores, os caldeus e os feiticeiros. Eu lhes contei o sonho, mas eles não puderam me revelar em sua interpretação. Por fim, apresentou-se Daniel, que é chamado de Beltesazar, em honra ao nome do meu Deus. Ele tem o espírito dos santos deuses, e eu lhe contei o sonho, dizendo: Beltesazar, chefe dos magos, eu sei que você tem o espírito dos santos deuses, e que não há mistério que você não possa explicar. Vou lhe contar o sonho que eu tive, para que você me diga o que ele significa. Estas foram as visões que passaram diante dos meus olhos quando eu estava deitado na minha cama. Eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era enorme. A árvore cresceu e se tornou forte, de maneira que a sua altura chegou até o céu. Ela podia ser vista desde os confins da terra. A sua folhagem era bela, o seu fruto era abundante, e nela havia sustento para todos. Debaixo dela, os animais selvagens achavam sombra, e as aves dos céus do céu faziam morada nos seus ramos, e todos os seres vivos os alimentavam dela. No meu sonho, quando eu estava na minha cama, vi um vigilante, um santo, que descia do céu, gritando em alta voz: derrubem a árvore, cortem os seus ramos, arranquem as folhas e espalhem os seus frutos. Espantem os animais que estão debaixo dela e as aves que fazem morada nos seus ramos. Mas o toco com as raízes deixem na terra, amarrado com correntes de ferro e de bronze em meio à erva do campo. Que esse toco seja molhado pelo orvalho do céu, e que a parte que lhe cabe seja a erva da terra junto com os animais. Que o coração dele seja mudado para que não seja mais coração humano, ele seja dado coração de animal, e passem sobre ele 7 tempos. Esta sentença é por decreto dos vigilantes, e esta ordem é por mandado dos santos, para que os que vivem saibam que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens. Ele dá esse reino a quem quer, e põe sobre ele até o mais humilde dos homens. Este foi o sonho que eu, rei Nabucodonosor, tive. Você, Beltesazar, diga a interpretação, porque todos os sábios do meu reino não puderam me revelar a interpretação, mas eu sei que você pôde, porque você tem o espírito dos santos deuses.
Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, ficou perplexo por algum tempo e os seus pensamentos o perturbavam. Então o rei lhe disse: Beltesazar, não deixe que o sonho ou a sua interpretação o perturbem. Beltesazar respondeu: Meu senhor, quem dera o sonho fosse a respeito daqueles que o odeiam, e a sua interpretação se aplicasse aos seus inimigos. A árvore que o Senhor viu, que cresceu e se tornou forte, cuja altura chegou até o céu, cujo foi vista por toda a terra, cuja folhagem era bela e o fruto era abundante, no qual havia sustento para todos, debaixo de qual os animais selvagens achavam sombra, e em cujos ramos as aves do céu faziam morada, aquela árvore é o Senhor, ó rei, que cresceu e veio a ser forte. A sua grandeza, ó rei, cresceu e chega até o céu, e seu domínio se estende até a extremidade da terra. Quanto ao vigilante, o santo que o rei viu, que descia do céu e que dizia: cortem e destruam a árvore, mas deixem o toco com as raízes na terra, amarrado com correntes de ferro e de bronze, em meio à erva do campo, que esse toco seja molhado pelo orvalho do céu, e que a parte que lhe cabe seja com os animais selvagens, até que passem sobre ele 7 tempos. Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo que virá contra o meu senhor, o rei. O Senhor será expulso do meio das pessoas, a sua morada será com os animais selvagens, o Senhor comerá capim como os bois, e será molhado pelo orvalho do céu. E passarão 7 tempos, até que o Senhor, ó rei, reconheça que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos do mundo, e os dá a quem Ele quer. Quanto ao que foi dito, que se deixasse o toco da árvore com as suas raízes, isso significa que o seu reino voltará a ser seu, depois que o Senhor tiver reconhecido que o céu domina. Portanto, ó rei, aceite o meu conselho, abandone os seus pecados, praticando a injustiça, e abandone os seus pecados, praticando a justiça, e acabe com as suas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres. Assim, talvez a sua tranquilidade se prolongue. Então, aqui Daniel traz 2 interpretações completamente diferentes do sonho. Completamente difíceis, mas Deus trouxe para ele a revelação. E o que me chamou, na verdade, a atenção nesses textos é como que Daniel conseguiu ter a coragem, conseguiu estar tão cheio do Espírito ao ponto de dizer para o rei aquilo que tinha que ser dito. Porque uma coisa é se ele tivesse que falar com alguma pessoa qualquer ali no reino. Agora, muito provavelmente, a Babilônia, naquela época, era como se fosse uma das maiores potências existentes, se não a maior. Então, se a gente tentar trazer isso para os dias de hoje, imagine mais ou menos, talvez, os Estados Unidos. Alguma coisa por ali. Deus chamando eu e você, dando uma possibilidade para mim, para você interpretar o sonho do rei dos Estados Unidos, do presidente dos Estados Unidos. O primeiro sonho que Daniel interpreta, ok, né? O rei, quando ele simboliza, fala assim que o rei, você é esse ouro, você é o rei de ouro, que dura, seu reino é forte, tudo mais. Parecia que era tudo aquilo que o rei queria ouvir, mostrando que o reino de Nabucodonosor ia ser duradouro e tudo mais. Até aí, talvez eu e você conseguíssemos falar, mas quando chega o segundo sonho, você imagina Daniel diante do rei, o rei poderia mandar matar Daniel, o rei poderia fazer qualquer coisa com Daniel, falar assim: quem é você para falar isso para mim? Quem é você para falar para mim que agora eu vou viver no meio de pasto, vou comer capim como um touro? Eu sou o rei da Babilônia, eu tenho poder para que eu quiser. Mas Daniel teve a coragem e teve a ousadia pelo Espírito de Deus de falar a verdade para o rei. Ele começa falando: olha, rei, quem dera podia essa interpretação fosse sobre os seus inimigos, sabe, rei? Puxa, é difícil o que eu vou falar para você, mas eu vou ter que falar a verdade, eu não posso falar outra coisa. Imagina se fosse nós diante do presidente dos Estados Unidos, qual a probabilidade da gente ter a coragem de falar assim: olha, senhor presidente, a verdade é que o senhor vai agora viver no chiqueiro aí no fundo da Casa Branca, o senhor vai viver na grama aí na Casa Branca, vai comer grama, não vai saber mais falar, vai ser uma vergonha para o mundo inteiro, todas as imprensas vão vir aqui, todo mundo vai querer agora atacar os Estados Unidos porque os Estados Unidos vai ficar fraco. Imagine se eu e você teria coragem de falar isso para o presidente dos Estados Unidos.
mas Daniel teve. E é sobre isso que eu queria trazer essa reflexão, para que nós possamos ter a coragem de falar a verdade para as pessoas, às vezes em benefício de agradar o outro, em benefício de agradar, de não querer talvez machucar, desagradar, a gente fala meia verdade ou a gente nem fala a verdade. Claro que tudo tem um jeito para se falar, um tempo, um momento para se falar, mas a verdade é que parece que hoje em dia a gente tem muito poucos amigos que estão dispostos a falar a verdade para a gente. E nós, quando escutamos coisas difíceis de engolir, coisas que não queríamos ouvir, em vez de nós olharmos para essas pessoas que estão falando a verdade para nós, que estão sendo como o Daniel na nossa vida, olharmos essas pessoas e falar assim, uau, eles realmente me amam, estão querendo que eu viva a verdade de Deus. A gente olha essas pessoas como se fosse, nossa, ele não gosta de mim, ou ele quer me derrubar, sei lá, alguma coisa desse tipo. Mas a verdade é que nós precisamos, eu e você, precisamos ter pessoas em nossas vidas que nos amam tanto ao ponto de dizer coisas que não queremos ouvir. Hoje em dia temos muitas pessoas que nos dizem como a interpretação do primeiro sonho. Cara, você vai voar em Deus, você vai ser grande, e Deus tem uma grande obra para sua vida, e Deus tem isso, e ok, certa parte é verdade, mas quase ninguém chega e fala assim, cara, você precisa se arrepender do seu pecado. Você precisa parar tal coisa. Você precisa entender que isso está desagradando ao Senhor. Cara, você precisa ser mais responsável. Ei, você não pode agir dessa maneira. Não é assim que você trata a sua esposa. Você está chegando muito atrasado. Você é irresponsável. Enfim, pessoas que vêm dizer a verdade para a gente. Para quê? Para que nós possamos crescer e cumprir o propósito de Deus. Eu falo isso porque por esses dias eu passei por uma situação bem parecida. Eu não vou entrar em detalhes para não deixar nada muito explícito, porque não vem ao caso, mas alguém precisou chegar e entrar em contato comigo e falar assim, olha, não é assim as coisas, você precisa parar com isso, você precisa fazer isso, eu já falei para você isso, há tantos anos atrás eu falei isso, eu estou tendo que falar para você de novo, e eu falei assim, puxa vida, cara, que vergonha, eu não consegui obedecer a voz de uma pessoa que me ama, para poder fazer a vontade de muitos outros. Então, essa reflexão que eu queria trazer para você hoje. Seja um Daniel para as pessoas ao seu redor. Não tenha medo de falar a verdade. Mas, como eu falei, tem um jeito de falar a verdade. Daniel falou assim, olha, ele chegou, ele explicou para o rei, eu queria que o sonho fosse sobre os inimigos. Não era isso que eu queria para o Senhor, mas essa é a revelação de Deus. Então, é possível nós dizermos a verdade sem sermos estúpidos, arrogantes, mas é possível dizermos a verdade em amor. É possível chegar e falar assim, cara, olha, eu amo a sua vida, não tenho nada contra você, não quero te derrubar, não é sobre isso, mas olha, isso precisa ser consertado por causa disso. Isso não está legal. Então que você possa não só ser Daniel na vida das pessoas, mas encontrar um Daniel na sua vida. Ouça pessoas que dizem aquilo que você não quer ouvir, porque hoje em dia é muito fácil a gente encontrar pessoas que querem dizer aquilo que nos agradam, por medo de nos perder, alguma coisa do tipo. Mas eu quero te desafiar a encontrar pessoas que vão te dizer coisas que você não quer ouvir, para que você possa crescer e ir mais longe no seu chamado com Deus. Que Deus te abençoe. Até a próxima.